Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries, e Superman teve uma estreia, está tendo uma estreia bastante animadora nesse primeiro fim de semana. As projeções são de que o filme arrecade nas bilheterias entre 115 e 120 milhões de dólares somente nos Estados Unidos, e isso é bastante animador por diversos motivos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu estava muito curioso para ver Superman, eu já falei sobre isso algumas vezes, é o filme que marca a nova fase da DC, com o James Gunn à frente do estúdio e tendo aqui no filme de estreia, né, o total controle criativo. Ele é o roteirista, ele é o diretor. A minha opinião sobre o filme eu já publiquei na minha crítica aqui no canal, mas estava muito curioso, e estou ainda, porque esse fim de semana de estreia ainda não acabou, para ver como ele ia performar nas bilheterias. E por isso até que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, já falando pós a sexta-feira em que o filme chegou aos cinemas, contando aí com as suas pré-estreias, para ver o que já tem de números e qual que é a projeção. Como eu falei, a projeção é de que fique entre 115 e 120 milhões de dólares. Isso é de certa forma, um recorde, porque passar de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos é uma coisa que não tem sido muito frequente no pós-pandemia. Mas mais do que isso, já falar do que se tem de números até hoje, tá? Domesticamente, ou seja, nos Estados Unidos, o filme já arrecadou com a sua estreia ali na sexta-feira, e as pré-estreias, 56 milhões e 500 mil dólares, e nos mercados fora do país, o Superman estreou em 78 territórios, foram 40 milhões de dólares arrecadados, chegando aí então a 96,5 milhões de dólares de bilheteria, ficando muito perto dos 100 milhões já, considerando a performance do filme mundo afora. Se de fato se confirmar que o filme passou dos 100 milhões nos Estados Unidos, e isso é possível, considerando que são 56 milhões só na sexta-feira, vai ser o primeiro filme de super-herói desde Deadpool e Wolverine em 2023, ou melhor, 2024, foi no verão americano do ano passado que estreou o filme, que ultrapassa essa marca, tá? E vai ser também, principalmente aí, saindo de Marvel, falando só de DC, o primeiro filme da DC a ultrapassar essa marca depois de 8 anos, né? A última vez que aconteceu isso foi com Mulher Maravilha em 2017, que estreou com 103,3 milhões de dólares. Eu tô olhando os números aqui nesse momento, tá? Lembrando que Superman custou 225 milhões de dólares, e se ele superar os 116,6 milhões de dólares, se ele chegar a essa marca na sua estreia, ele vai ser a primeira estreia doméstica da DC, ou melhor, ele vai ultrapassar o filme do Zack Snyder, né, o Homem de Aço de 2013, que chegou exatamente a 116,7 milhões de dólares na sua estreia doméstica. Isso aqui não tem ajuste de inflação, tá? É importante dizer. E beleza, hoje a DC tem como seu recorde de arrecadação a junção ali dos seus heróis no universo, né, do Zack Snyder. O Batman vs Superman, a Origem da Justiça, chegou a 166 milhões e 600 mil dólares, é hoje o recorde da DC. E o Superman lá de 2006, que inexplicavelmente se chama Superman, o Retorno, do Bryan Singer, ele estreou no meio da semana com um total de 6 dias ali, né? Ele arrecadou 84 milhões de dólares. Beleza. O filme do James Gunn, e por isso que é muito importante falar dessa marca de 100 milhões de dólares, ele vai estar sendo o terceiro filme hollywoodiano desse ano de 2025 a estrear com mais de 100 milhões de dólares. Porque até agora, só Minecraft, o filme, que é um recorde absoluto de bilheteria, também da Warner, abriu com 166 milhões de dólares, né, 162,8 milhões de dólares, e o live action de Lilo e Stitch da Disney, né, chegou a 146 milhões de dólares. Então, como eu disse, passar essa marca de 100 milhões é realmente um marco e tanto, assim, nesse momento do cinema, né, do pós-pandemia, e um filme de herói não é também confirmação disso, teve vários aí nos últimos anos que não performaram tão bem. Vale lembrar o que eu tenho dito em todos os vídeos aqui do canal em que eu falo sobre mercado, em que eu falo sobre bilheteria. A gente tem os maiores sucessos de bilheteria do ano são filmes que são ou
adaptações de outros universos, caso de Minecraft aqui, que é a adaptação de um game, ou remakes, live action, que é o caso de Lilo e Stitch, às vezes alguma continuação de alguma história já consagrada, enfim, são poucos filmes originais que estão performando absurdamente bem. Superman, não, nesse caso, não é um filme original, é uma história que se conhece muito, é uma nova história, mas não entra nesse hall aí de filmes originais, como entram, por exemplo, Pecadores, um dos poucos filmes originais que performou muito bem esse ano, e o Fórmula 1 também. Outros vários, eu poderia citar aqui o Mickey 17, do Bong Joon-ho, ou então, principalmente, o Out Nights, né, do Barry Levinson, que os dois esses que eu citei são da Warner, performaram muito mal, né, para o que se previa para eles, principalmente esse último, e são histórias originais. Então, é sempre complicado, a gente torce muito para que filmes originais performem bem, mas passar da marca dos 100 milhões na estreia, especificamente, né, é realmente um marco para poucos, e se confirmar que Superman vão ser realmente 3 filmes que não são histórias originais. O James Gunn, pessoalmente, ele conhecido por muitas coisas, mas ele foi o cara por trás do último, do segundo Guardiões da Galáxia, né? Que é a maior estreia doméstica que ele teve até hoje, com 146 milhões e 500 mil dólares, o que Superman não deve bater, mas vai ultrapassar outros filmes, como, por exemplo, o terceiro Guardiões da Galáxia de 2023, que estreou nos Estados Unidos com 118,2 milhões de dólares. Não tem ajuste da inflação aqui, é óbvio, a gente está só falando dos números de forma mais fria. Mas aí está realmente uma estreia muito animadora de Superman, o público realmente foi aos cinemas e eu acho que a opinião tem sido muito positiva no geral. Eu tenho visto que a galera tá gostando, eu quero saber o que vocês acham. Já assistiram ao filme? É uma experiência bem legal de se ter e eu quero saber a opinião de todo mundo. Era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau!